Boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. E hoje a gente vai trabalhar sobre como ser mais produtivo nos estudos. O que a gente precisa fazer ou quais os hábitos que nós precisamos adotar para melhorar a nossa produtividade naquilo que a gente quer, né? Para aquilo que a gente almeja, como é que a gente faz isso? Se eu quero te convidar a pegar aí um papel, uma caneta, para a gente começar a anotar um pouquinho sobre as coisas que você faz. Aquilo que você tem dado prioridade, aquilo que você não tem, né? Aquilo que você tem feito ao longo da sua rotina. Existem várias pessoas que falam sobre como aumentar, como ter maior performance, como melhorar a nossa produtividade, né? Então, tem algumas tarefas, assim, tem algumas coisas que a gente precisa começar a se dar conta daquilo que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente precisa para começar a ser mais produtivo é o que você quer, aonde que você quer chegar, quais são os seus objetivos. Esse é o primeiro ponto. Você quer ser produtivo para quê? Né? Então, eu gostaria... Olá, alguém chegou aí, não sei quem é. Seja muito bem-vindo e boa noite. Bom, então que você... Boa noite, Monique, coisa boa. Então, Monique, você como é que você tem feito assim para aumentar a tua produtividade? Você tem feito alguma coisa? Né? Então, as pessoas que vêm chegando podem colocar aqui o que você tem feito para aumentar a sua produtividade. Né? Se você já parou para pensar sobre isso, o que é produtividade? Acho que primeiro a gente tem que começar pela parte mais fácil, assim, né? O que é produtividade? Então, a gente vai aumentar, vai melhorar aquilo que você almeja. Então, tem pessoas que querem ser mais produtivas no trabalho, então querem render mais. Daqui a pouco, uma pessoa que trabalha na parte de vendas, ela quer aumentar as suas vendas. Como eu trabalho na parte dos estudos, então vamos pensar assim, o que você pode fazer, como é que você pode otimizar o seu tempo para aumentar a quantidade de coisa que você tem para estudar. Ou contrapartida, quanto mais eu fizer, mais tempo daqui a pouco vai me sobrar. Para quê? O que você quer? Tem pessoas que daqui a pouco querem ir no cinema, querem descansar, querem poder dormir mais, né? Então, a gente poder criar estratégias para a gente ser mais produtivo, mas qual é a recompensa que a gente vai ter se a gente atingir aquilo com mais rapidez, com mais eficácia? Além de a gente aprender, né, muito mais coisas, a gente vai ter um momento aí de mais tempo livre. O livre onde você pode ocupar com uma outra área de prazer, ou você pode simplesmente ficar sem fazer nada, porque também é fazer alguma coisa, né? Ficar sem fazer nada também. O que a Monique colocou? Focar mais em cada atividade e não fazer tudo ao mesmo tempo, exatamente. As pessoas acham que ser produtivo significa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Peraí, vamos começar a desmistificar as coisas. Quando uma pessoa é multitarefas, uma pessoa gosta de fazer, aí dizem que mulheres gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente, né, começou a entender, e já tem alguns estudos mostrando, que tu não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Um exemplo disso é, se você está dirigindo, você perde, você diminui a sua atenção quando você atende o celular, quando você fala, manda uma mensagem, né? Então, aumenta aí o risco de você se distrair. Ah, mas eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Depende. Na verdade, a gente acaba, porque o nosso cérebro acaba focando em uma atividade. Às vezes, tu diz que está fazendo a outra coisa, mas se for realmente algo que demande muita atenção, o teu cérebro ele vai focar numa das coisas. Na outra, a gente pode até adivinhar o que o outro está fazendo. Né? Então, às vezes, tem pessoas que gostam assim, ah, mas eu faço não sei o que e gosto de ver novela. Bom, mas o desenrolar da história da novela... Tu não precisa ficar escutando exatamente o que os personagens estão falando, porque tu já conhece o contexto. Então, tu não precisa focar tua atenção. Então, tua atenção, na verdade, ela tá muito mais focada na outra atividade. Quando você olha pra televisão, você, já sei o que tá acontecendo. A fulaninha brigou com não sei quem, aconteceu tal coisa. Entende? Então, na verdade, a gente foca em apenas uma atividade. Então, quando as pessoas dizem, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mais ou menos. Né? Tu não tá focando nas duas coisas ao mesmo tempo. Tu pode até estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mas não com a mesma intensidade. Então, pra gente poder ser mais produtivo, o ideal é a gente poder
desmistificar. Então, poder fazer uma coisa de cada vez, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai falar hoje. Vamos ver o que a Júlia colocou. Vixe, eu já morro nessa aí. Tô assistindo a sua live e uma aula ao vivo ao mesmo tempo e também tô no celular. Exatamente. Então, na verdade, Júlia, o que você tá focando agora? Né? Então, às vezes, eu costumo, às vezes, estar fazendo uma atividade, coloco uma aula aqui, vou prestando atenção. Às vezes, a outra atividade, ela é uma atividade mais manual, assim, onde eu não preciso pensar muito, eu simplesmente faço, executo, né? Então, quando eu tô fazendo isso, eu tô prestando atenção mais na aula. Tô fazendo a outra atividade, mas eu não estou prestando tanta atenção. Então, corro mais risco daqui a pouco de errar a outra atividade, que é mais manual, porque eu não tô colocando a minha atenção total ali. Então, eu não tô sendo tão produtiva, se a gente for ver, né? Porque eu não tô fazendo uma coisa mais focada naquilo. Mas, se eu estou otimizando o meu tempo dentro da minha atividade, a gente até pode dizer que tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Faz sentido? Ficou claro? Se não ficou, eu explico melhor. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, uma outra questão, assim, é a gente precisa aceitar, sim, que a gente faz uma coisa de cada vez, né? Então, ou a gente lê, ou a gente assiste um vídeo, ou a gente presta atenção na aula do professor, né? Ou a gente faz os exercícios. Né? As duas coisas ao mesmo tempo, o nosso cérebro não dá conta, né? Então, a gente tem que perceber. Uma outra questão que as pessoas acabam fazendo muito é utilizar muitas redes sociais, né? É Facebook, é e-mail, é WhatsApp, é Instagram, são todas as redes sociais. São muito interessantes porque tem muito conteúdo hoje nas redes sociais. Elas não servem mais só pra gente ficar vendo a vida do outro, né? Ela serve também pra gente receber conhecimento. Então hoje ela é uma grande fonte aí de conhecimento, diferente do que era antigamente, quando a gente só ficava assistindo televisão para receber todas as informações. Hoje a internet ela nos oferece muito mais e conteúdos muito melhores que a própria televisão. Então sim, hoje a gente fica muito mais conectado, né? E os nossos telefones hoje em dia elas têm um recurso muito melhor, assim, oferecem muito mais ferramentas. Então, o que a gente pode fazer, né? Quando a gente, às vezes a gente não se dá conta, às vezes a gente fica 1, 2, 3, 4 horas na frente do celular, né? E só vai deixando o tempo, assim, vai passando. Então, em relação aos estudos, o que a gente pode fazer? É criar uma rotina onde você tenha aí o seu momento de mexer no celular, seja para as redes sociais, para ficar compartilhando e vendo vídeos engraçados, né, que não tem nada a ver com adquirir conhecimento, ou você aprender a se policiar em determinados horários para, sim, adquirir conhecimento relacionado ao assunto que você está estudando. Então, se você está estudando história e quer buscar alguma fonte daquele conteúdo, sim, assistir um vídeo, tem professores que colocam, né? Tem bastante vídeo hoje mostrando e ensinando conteúdos mesmo para as provas de seja ela qual for, então é interessante, né? Mas que você coloque na sua rotina que você vai fazer isso e aprender, né, a não utilizar esse tempo que você destinou para o seu conhecimento para você fazer uma outra, ficar mandando mensagem no WhatsApp, conversando com os amigos, falando em grupos, né? Então, você vai ter que aprender a otimizar essas duas atividades, né? Então, é quando a gente começa a aprender a dizer não, né? E como é difícil a gente dizer não, né? Então, é uma tarefa aí que necessita, porque senão tu começa a fazer muita coisa e você não dá prioridade, né? Então, aquilo que é prioridade para você naquele momento. Então, quando a gente fala de prioridade, a gente está falando de objetivo, de foco. Então, qual é o teu objetivo e o que você está fazendo hoje para chegar lá? Para isso, você precisa mapear, e por isso que eu te convidei a trazer aí um papel, pegar uma caneta, um lápis, enfim, alguma coisa para você escrever, ou se você quiser fazer no computador também, né? De você colocar todas as tuas atividades, o que você vem fazendo, né? Então, se você tem uma rotina, você colocar no seu calendáriozinho, assim, no seu mapinha, fazer de segunda a domingo, né, de hora em hora, pode colocar de uma em uma hora para você enxergar a sua rotina diária. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de horário. Tudo bem, não precisa, mas eu quero que você enxergue o tempo que você está gastando
com cada uma dessas atividades. Esse é o primeiro ponto. O primeiro é você simplesmente escrever o que você faz. Depois, a segunda tarefa é a gente vai mapear o que você está fazendo, né? E aquilo, se isso que você está fazendo, esse tempo que você está gastando, ele é um tempo que vai te ajudar a chegar no teu objetivo ou não, tá? Então, esse é o segundo ponto. Então, você mapeia a sua rotina e dentro da sua rotina você vai colocar uma classificação para cada uma dessas atividades. Se é uma atividade que ela é importante para você chegar no seu objetivo ou não. O que a Monique colocou? Estou tentando fazer isso colocando todos os detalhes. Então, acabei vendo o quanto perco tempo perdida entre uma atividade e outra. Exatamente, Monique. Às vezes a gente não se dá conta, mas tem pessoas que dizem, Valéria, eu nunca fiz isso, eu não sei quanto tempo eu gasto com cada uma das atividades. Então faz o seguinte, faz a tua tabelinha e ao longo desta semana vai colocando, é trabalhoso, é chato, eu sei que é chato porque eu já fiz isso, mas coloca, né, pra gente começar a mapear o que você vem fazendo ao longo das tuas semanas. Hoje é quarta-feira, começa hoje e vai até quarta-feira que vem. Olá, Elis, boa noite, seja bem-vinda aqui na página do Conectando Caminhos. Estamos falando sobre como otimizar e como melhorar aí a nossa produtividade. Bom, então, quando a gente faz, então a primeira coisa, você vai colocar na sua rotina. Se você não sabe, então eu gostaria que vocês começassem hoje, com o que você fez hoje, né? E até quarta-feira que vem. Aí você vai começar a enxergar o que você realmente faz. Tem pessoas que são autônomas, que têm uma agenda um pouco mais tumultuada, que às vezes muda muito, né? Não consegue seguir tanto uma rotina, mas quais são o tempo que você vai destinar, né, para a sua atividade de trabalho? Dentro dessa atividade de trabalho que você realiza, será que ela é uma atividade que ela está indo a favor do teu objetivo ou não? Às vezes ela não é, né? Às vezes a pessoa quer mudar de área, às vezes depende, cada pessoa tem uma situação. Então, você tem que mapear para ver se é. No caso dos vestibulandos, o horário de aula de vocês e o quanto vocês estão gastando para estudar, né? No caso dos residentes, a mesma coisa. O que vocês estão com atividade ainda acadêmica, onde vocês estão indo para aula, o quanto vocês estão gastando com atividades acadêmicas, o tempo que vocês estão tendo disponíveis, o tempo que vocês estão tendo para ir para o cursinho, né, para fazer o cursinho preparatório, o quanto que vocês estão disponibilizando de tempo para ficar em casa. Então, tudo isso eu quero que você mapeie, coloque exatamente todas as atividades. As pessoas que se preparam para concurso público, muitas pessoas já estão no mercado de trabalho, já estão, né, na sua rotina e acabam utilizando o período da noite para estudar para concurso. Então, o que você está fazendo? Qual é o horário que você tem disponível para poder estudar aquela matéria? Olá, Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Então, primeira coisa que você fez, mapear. A segunda vai ser colocar aí as ordens de prioridade e o que realmente é importante, tá? A prioridade que você está destinando para aquela tarefa. Assim, quando você tem várias coisas, né, ao longo da sua rotina, você já pode, você pode fazer. Tem pessoas que usam agenda, também é interessante. Tem pessoas que já não gostam muito de agenda. Então você pode fazer tipo num mural, né? Você pode, dá pra botar post-its, dá pra você fazer uma lista, enfim. Primeiro que você mapear no final do dia o que você tem para fazer pro outro dia. E aí você vai colocar a ordem de importância para aquilo que você tem que realizar. Tá? Quando você faz essas atividades, fazendo às vezes as mais fáceis primeiro para você já ir eliminando aquelas tarefas, você já vai deixando as próximas para... você sabe que ainda tem aquelas mais complicadas, então você vai se organizar para terminar mais rápido essas mais fáceis para dar conta da mais intensa que você tem para realizar. Então é importante você enxergar essa rotina e principalmente poder escrever, ou se você é uma pessoa que é mais auditiva, né? Tem uma memória mais auditiva. Se você quiser gravar áudios para ti mesmo, não tem problema nenhum. Mas o importante também é você visualizar. Quando eu falei de post-its, tem pessoas que não gostam de utilizar agenda, tá? Então pode fazer num painel e colocar de segunda a domingo, né? E colocar os post-its, que são aqueles papeizinhos que grudam, né? Você pode grudar
e colocar a atividade que você tem para fazer. Então, para cada atividade você vai colocar um post-it e vai separar ele ao longo da sua semana. Que dia que você vai fazer. Ao final do dia, você vai ver, fiz aquilo, fez, já tira ele dali. Não fez, coloca para outro dia. Então, é uma forma de você otimizar e chegar no final da semana e verificar se você fez todas as suas atividades ou se você está com muita atividade lá na sexta-feira. Tem pessoas que vão procrastinando, que a gente pode falar aí num próximo vídeo sobre a procrastinação. Olá, Ellen, boa noite, seja bem-vinda. Quero ver aqui com você o que você tem feito para aumentar aí a sua produtividade. Então, quando a gente consegue otimizar mais o nosso tempo, quando a gente consegue realizar todas as nossas tarefas, no final do dia vai te sobrar um tempo maior, Então, quando a gente consegue aí... Tem pessoas que às vezes perdem muito tempo ali nos WhatsApp, A gente fica às vezes conversando e a gente vai deixar a hora passar. Quando não tem uma atividade para fazer, às vezes tu tá mais livre, só vai, E aí é 2 da manhã, tu não dormiu ainda, porque tu tá resolvendo uma coisa, resolvendo outra. Olha o tempo que você já perdeu, vamos dizer assim, Que você deixou de fazer uma outra coisa que era mais produtiva. Então é isso que eu digo, você tem que começar a otimizar as suas tarefas. Sem querer abusar, mas já abusando, você podia dar dicas para estudantes de mestrado. Exatamente, Ellen, que legal. Cláudia, boa noite. Coisa boa você por aqui. Ellen, assim. Marcos, boa noite, boa noite. Ellen, assim, mestrado também entra dentro dessa rotina, porque na verdade tu tem já, Eu sei um pouquinho da Ellen, assim, a Ellen tem uma rotina já como profissional, então ela está atuando, fazendo as aulas do mestrado, e ela tem que escrever projeto, e ainda eu sei que a Ellen tem um filho, Então tem todas as rotinas da casa. Então exatamente, Ellen, o que tu puder fazer assim, como se fosse uma master lista, Então tu fazer uma lista de todas as tarefas que você tem para fazer. E eu gosto muito, de usar aqueles calendários, o calendário assim do mês todo, que ali eu consigo mapear todas as provas. Então, durante o mestrado, para quem faz mestrado, doutorado, ou até mesmo já está aí na graduação e está se dedicando para uma outra prova, enfim, que você possa colocar quais são as datas de cada uma dessas matérias. E o que você pode fazer? Verificar quais matérias que você vai estudar por dia, ou seja, você tem uma tarefa grande, então você tem aí uma rotina de provas ou de trabalhos para serem entregues, ou para apresentar, e aí você vai começar a dividir essa tarefa. Eu gosto muito de mexer as mãos. Então você vai, uma tarefa grande, você vai começar a diminuir ela, e aí quando você coloca no calendário, que é a tarefa que eu gosto de enxergar, você vai colocar assim, hoje a gente vai estudar para a prova tal, quantos dias eu tenho para esta prova, Então, ou então enxergar todo o material que você tem para fazer, o material que você tem para estudar, divide ele, ver quantas matérias, quantas provas você vai ter, você vai separar e vai ver o tempo que você tem disponível, e aí você vai colocar a quantidade necessária para esse dia. Só que para isso, você tem que ter feito primeira tarefa que eu falei ali, fazer esse mapeamento, Você tem que mapear a tua rotina. Quando a gente faz esse momento, a gente vai ver qual o tempo disponível que você vai ter para estudar. Então, às vezes, pode te sobrar aí 1 hora do teu dia, por dia, 1 hora. Então, ok. Então, dentro dessa 1 hora, qual matéria que você vai estudar? Ou qual trabalho você vai realizar? Ou qual parte do seu projeto você vai fazer? A mesma coisa vai acontecer com a tua dissertação, Então, o ideal é você separar. Hoje eu vou fazer um pouco mais da introdução. Até tal dia eu quero entregar para terminar minha fundamentação teórica, que a fundamentação teórica é a parte mais longa, assim, do trabalho, Até que data? Então, assim, começar a separar dentro da tua rotina. É uma ótima forma de a gente otimizar e poder enxergar, porque o brasileiro já tem o costume de deixar tudo para a última hora, A gente tem esse costume. E as crianças
que estão à nossa volta, eu sei porque você tem um filho, então assim, eles vão começar a observar também o nosso comportamento, né? Então, se tu começar a deixar as coisas para a última hora e mostrar para ele que tá deixando para a última hora, possivelmente ele vai começar a repetir esse comportamento, né? Então, é interessante a gente começar a enxergar isso como uma forma de fazer a coisa acontecer, assim, de a gente otimizar e entregar as coisas com mais antecedência, não deixar tudo para a última hora. O que a Ellen colocou? Você acha que o planner ou são interessantes, são formas de otimizar, né? São ferramentas de organização, né? Eu nunca usei, mas eu já vi, são bem legais, são bem interessantes, assim, eu nunca usei, depois pode me dizer se é legal, assim, de ser bem funcional. Isso foi solicitado pela minha orientadora na primeira semana, tenho isso impresso. Tive uma rotina semanal com tudo que eu faço, inclusive tempo gasto em deslocamento. Exatamente. Eu faço isso, na verdade, no Excel, mas, né, eu utilizo eu uso uma ferramenta, né, então eu vou colocando tudo o que você faz. Exatamente isso. Pessoas que às vezes moram longe do serviço, então a gente tem que aprender a colocar até o tempo que a gente gasta em deslocamento, né? Às vezes tem pessoas que demoram 1 hora, tá, mas nessa 1 hora de deslocamento, será que não dá pra gente ler alguma coisa, né? Será que não dá pra ler aquele artigo? Será que não dá pra ler um pedaço de um livro de leituras obrigatórias? Então, assim, a gente tem que aprender, né? Isso se chama otimizar tempo, né? A gente começar a enxergar o que a gente tem, quais são as lacunas de tempo que nós temos disponíveis para começar a colocar atividades, mas atividades que estejam de acordo com o nosso objetivo, né? E não simplesmente só colocar coisas por fazer. E aí a gente vai estar aí nos atrapalhando, né? Nos boicotando dentro da nossa atividade. Olá, Rosana! Seja bem-vinda! Boa noite! Boa noite! Coloca aqui para nós, Rosana, como é que vocês têm te organizado, né? Como é que você tem otimizado mais o teu tempo? Como é que você tem colocado as tuas atividades para ser mais produtiva? O que você tem feito? Quais são os hábitos que você tem feito para ser mais produtiva? Às vezes a gente pode se dar conta que a gente não é tão produtivo assim, né? E que a gente poderia ser mais. Então começa aí mapear para a gente começar a enxergar essa produtividade ao longo da nossa vida. O que mais, pessoal? A procrastinação, né? É um assunto que a gente pode falar num próximo vídeo, porque a gente acaba deixando tudo para depois, né? E a gente não coloca aí as nossas prioridades, né? Então tem muita gente que gosta e que procrastina, ou seja, vai deixando tudo para a última hora. Alunos que diziam assim, mas eu tenho aí um monte de prova, mas essas provas é só lá no final do ano, quem sabe eu começo a realizar essas provas só lá mais perto, perto da revisão. Uau, vai fazer prova só lá no revisão e as provas, será que você vai ter tempo depois de revisar esse material? Né? O quanto que você está começando com a ideia de procrastinar e aí não vai estar otimizando o teu tempo ao longo da semana? Né? Então, quando a gente faz, né, gosto muito desse horário, assim, de a gente poder enxergar as coisas, né? Definir prioridades, definir metas, definir objetivos. Né? Quando a gente consegue enxergar tudo aquilo que a gente faz, a gente começa cada vez mais chegar mais próximo, otimizar. Tem pessoas, inclusive, que saem de grupos de WhatsApp, né? Tem muitos grupos que mandam muitos videozinhos, são muito interessantes, são muito legais, mas a gente tem que aprender a ter um momento do nosso dia para fazer isso, né? Porque senão, se tu deixa, tu entra numa onda e aí tu não para, e aí às vezes tu tá no teu serviço, tu tá olhando e aí tu não tá mais trabalhando. Então, assim, é interessante, tem que ter um momento, tem. Outra coisa, pessoal, para a gente também aumentar a nossa produtividade, a gente precisa ter um momento de lazer e momento de poder dormir, tá? Precisamos ter um bom sono para tudo, né? Então, a gente precisa... tem pessoas que gostam de dormir também depois do almoço, então tem alguns lugares aí, alguns estados e alguns escritórios, algumas empresas que disponibilizam, né, para o funcionário locais para poder dormir, né? Então é muito legal assim tu poder ter um espaço, mas às vezes as pessoas não têm esse espaço, né? Então às vezes ficar um pouquinho quietinho, sentadinho num canto, né, uns 15 minutinhos depois do almoço é muito importante para a gente aumentar a nossa produtividade e a nossa atenção ao longo da tarde, né? Porque a gente fica mais cansado, pessoas que às vezes não têm um sono muito
muito intenso, um sono que seja reparador, né? Então acaba ficando mais cansado na parte da tarde. Então é importante a gente ter uma alimentação mais saudável. Sim, a atividade física é importante, né? A gente não gosta muito de atividade física, tem poucas pessoas aí que gostam, né? Pessoas que entram numa academia, numa atividade de pilates, numa natação, a gente brinca que entra de costas, né? Já sai querendo ir embora, assim. Então, a parte mais importante é quando termina a atividade física, né? Então, tem várias formas aí. Mas é importante sim, né? Porque a gente vai liberar né? A gente tem mais motivação, né? E a gente tem mais vontade, assim, de fazer aquilo que a gente quer. O que a Rosana colocou? Geralmente, eu me organizo fazendo uma lista de prioridades pela manhã e tento cumpri-la exatamente. Quando a gente coloca as atividades que a gente tem para fazer, você pode fazer ou de manhã ou na noite anterior, né? Ou no domingo, pensando durante a semana. Ótimo, excelente a gente poder fazer uma lista aí e começar a cumprir. Aquilo que não deu para fazer no dia, a gente bota no outro, mas cuida assim para não ficar sempre prorrogando essas atividades. Eu preciso dormir 8 horas por noite, então fico super bem. Menos horas de sono diminui muito minha produtividade. Exatamente. Eu percebo a mesma coisa, né? Se eu durmo menos horas, eu já fico muito cansada no outro dia, porque a nossa rotina ela é muito intensa e o meu trabalho faz com que eu preciso estar cada vez mais focada, né? Quando eu tô atendendo. Então eu preciso muito, eu libero, né? Gasto muita energia, apesar de não estar fazendo uma atividade física, no sentido assim, físico, de caminhada, né? Mas tu gasta muito porque tu tem maior concentração naquilo que tu tá fazendo, né? Então, a gente precisa, assim, de um momento de descanso, de uma alimentação e de muita hidratação, muita água, né? Agora a gente tá chegando aí no frio em alguns estados, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, hoje tá bem friozinho. E vai esfriar mais, né? Então as pessoas acabam não tomando tanta água por a gente toma mais água no verão, mas é importante a gente ter sempre uma garrafinha, um copo com água para a gente poder se hidratar, né? Fazer pausas, né? Então o pessoal que está estudando, água ali do lado e poder estudar 45 minutos ou 60 minutos e fazer uma pausa de 10, 15 minutinhos entre uma atividade e outra. Que mais? Mais alguma pergunta? Mais alguma sugestão? Não? Sim? Ah, e uma coisa interessante assim, ó. Se você coloca ali, né, todas as metas que você tem para cumprir, tente colocar alguma coisa que você vai, que você vai ganhar, né? Eu gosto muito assim de a gente utilizar alguma como um merecimento, né? Quando você vai ser gratificado. Ou tem pessoas que gostam, sei lá, de assistir série no Netflix, né? Ou assistir filmes, enfim. Falei Netflix, fiz propaganda aqui, né? Mas você gosta de assistir alguma coisa, ou querer ir no cinema, dar uma volta. Enfim, tem tanta coisa aí que a gente pode fazer. Então, quando você cumprir todas as suas tarefas, você mesmo pode te colocar como um reforço. Muito bem, obrigada pela palavra, Monique. Né, de a gente ter um reforço. Esse reforço vai te ajudar a ter mais motivação. Né? Então é importante, principalmente o pessoal aí que está estudando, que eu sei que é cansativo, é difícil, a gente está sempre se motivando, né? Então é importante que a gente tenha esse reforço, né, que faça com que tu termine, tá, mas eu sei que eu vou poder ficar mais uma horinha lá fazendo a minha atividade, né, assistindo lá minha série, enfim, as séries é que agora tá mais em voga, todo mundo quer assistir série, né, e as séries aí acabam tomando um pouco do tempo para quem tem que estudar, né, para quem tem que otimizar um pouco mais essa rotina, e às vezes tem pessoas aí que se passam um pouco e acabam vendo séries um pouquinho demais, aí acabam deixando de dormir, e aí entra essa rotina aí que a gente estava falando um pouco antes, né? Pessoas que acabam se boicotando em relação às suas atividades. Isso
Eu quero desejar uma excelente quarta-feira para todos vocês que ficaram aqui me acompanhando. Se você está assistindo depois esse vídeo gravado, você pode deixar seu comentário. Quero dar boa noite aqui para Renata, que entrou agora. Seja muito bem-vinda aqui na página do Conectando Caminhos. E lembrando que toda quarta-feira, às 9h30 da noite, eu estarei aqui trabalhando algum assunto referente aí ao mundo dos estudos, porque eu trabalho com vestibular, concurso, residência e provas do Enem, que já estão quase aí se aproximando, e estamos aí num período também de provas agora para o meio do ano, né? Então é uma forma aí de a gente trabalhar. Essa semana que passou eu fiz uma palestra também falando sobre como organizar os estudos, né, para os alunos de um colégio aqui de Porto Alegre, para o Colégio Marista. E foi bem interessante porque eu trouxe um pouco disso assim para os pais, né, de como os pais podem organizar e ajudar os seus filhos a terem uma rotina mais focada nos estudos, né. Falei para um público de pais de sexta e sétima série, então são pessoas que ainda não estão enfrentando essa rotina aí de vestibular, concurso, né? Mas se a gente aprender desde cedo, ou se vocês tiverem aí familiares com essas idades, né? Se a gente puder ensinar para essas crianças desde cedo a serem mais produtivas, a terem uma rotina de estudos, a gente não vai sofrer tanto quando a gente chegar ali pelos 17, 18, 19 anos, 20 anos, 30 anos, né? Então, porque a gente já vai ter incorporado essa nova metodologia, esse novo jeito de aprender e principalmente ter, né, visto qual a sua melhor maneira de adquirir e de otimizar a sua atividade. Então, se você tem alguém, familiar, amigos, enfim, dentro dessas idades que estão aí se preparando para umas provas, curta o vídeo, compartilhe, deixe, comente, coloque o nome da pessoa aqui no vídeo e a gente se vê quarta-feira que vem às 9h30 da noite, certo? Um grande beijo a todos, tchau, tchau!